O espaço agora é para falar sobre saúde. A gente vai falar sobre o nosso coração. Roda a vinheta. Essa semana, o ex-atleta do Internacional, Caçapava, morreu em virtude de um infarto. Um problema cardíaco que merece muita atenção. O médico cardiologista André Galvão está conosco para conversar sobre este tema e também nos mostrar como a gente pode prevenir este susto. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Gustavo. Uma satisfação muito grande recebê-lo. Obrigado. Para falar do nosso coração. Lembrando que você pode participar dessa conversa pelo 9588-2374, é o nosso WhatsApp, 9588-2374. Mande a sua pergunta que o doutor vai nos orientar. Bom, doutor André, para começar a conversa, o que é o infarto, né? Infarto, o pessoal fala infarte, né? Como é que ele acontece? Como é que é o nome certo para a gente falar para quem está em casa? Infarto ou infarte, tanto faz, né? Tanto faz. O que é importante saber é que o infarto do miocárdio é quando a passagem de sangue que leva os nutrientes para o músculo do coração é cessada, é bloqueada por um coágulo ou por uma placa de gordura que entope as artérias, uma parte do coração deixa de receber sangue, combustível, para continuar batendo. Então, uma parte do coração morre. E esta lesão que fica é o infarto do miocárdio. Esse infarto, essa lesão pode ser uma coisa fatal ou não, dependendo da extensão e diversos fatores também, né? Bom, está todo mundo em casa perguntando agora, quem é que está mais vulnerável a ter um infarto, né? O perfil dessa pessoa, vamos ver... muita gente vai imaginar pessoas com um péssimo hábito de vida, né? Mas existe também uma relação genética? Sem dúvida, né? Existe sim. Existe assim diversos fatores de risco, né? Alguns que não se pode modificar, como a carga genética da pessoa. E então essas pessoas que têm um histórico familiar muito forte, pesado de familiares de primeiro grau que já tiveram morte precoce por infarto ou que tiveram uma cirurgia de ponte de safena muito precoce, essas pessoas têm que se preocupar um pouco mais, né? E tentar controlar os fatores de riscos que são modificáveis, que a gente pode intervir e controlar, como o tabagismo, a hipertensão, o colesterol alto, a obesidade, uma série de fatores, né? Bom, vamos com alguns mitos e verdades antes de a gente seguir com as perguntas mais complexas. Mitos e verdades, né? Sim. Homens têm mais risco que as mulheres? Exato. Até uma determinada faixa etária existe um risco maior no sexo masculino. A partir dos 50 anos, isso começa a mudar um pouco, né? As mulheres começam a se equiparar um pouco aos homens, né? O infarto no sexo feminino nas mulheres é uma coisa que é um pouco diferente, assim, a fisiopatologia, a maneira como ocorre é a mesma, mas tem nuances diferentes da do homem. Eu diria que os homens são mais previsíveis do que as mulheres, entende? Ah, interessante. Bom, agora outro mito e verdade, né? Se é mito ou se é verdade. A gente costuma dizer que quem é muito jovem e costuma ter um infarto, o risco de ser fatal é muito maior do que alguma pessoa que já... né, avançou para a melhor idade. Exatamente, né? É verdade. Essas pessoas, geralmente os mais jovens, quando sofrem um infarto, o coração, o músculo cardíaco não está tão preparado para sofrer aquele infarto. Apesar dele ser jovem e ter mais resistência física, né, mas o coração não desenvolveu defesas suficientes para se defender daquele infarto, daquela lesão. Entende? Sim. Então, o risco de morte, de óbito, é maior. Bom, a gente estava falando sobre cerveja agora há pouco, o mestre lembrou algumas propriedades que podem ser benéficas, claro, bebendo moderadamente. O vinho também é associado, de certa forma. Isso é verdade? Então, com relação às bebidas alcoólicas, né, se sabe que existe principalmente com o vinho tinto, existe substâncias que ajudam a proteger um pouco o sistema cardiovascular, mas isso até determinado limite. Se diz que é uma curva J, né, que se chama, até determinado limite de ingestão de álcool, principalmente de vinho tinto, existe uma proteção razoável, mas a partir de, conforme essa ingestão vai aumentando a quantidade, esse risco volta a subir. Então o risco de haver problemas cardíacos pela ingestão de álcool aumenta de novo.
entende? Então, por isso que se diz o consumo moderado, Sim. porque se passa de moderado, começa a aumentar o risco A também. gente estava falando principalmente do vinho tinto, né? Também outras bebidas alcoólicas, mas então já ficou claro para você aí de casa que não é que quanto mais tomar, mais protegido vai ficar, né, doutor? De maneira nenhuma. Não é por aí. Bom, nessa semana o Ministério da Saúde entrou em acordo, né, com as indústrias, com a indústria alimentícia e retirou o sal, uma bela porcentagem de sal das comidas. Isso ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Isso se sabe assim que a ingesta de sal em excesso aumenta muito a incidência de doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão, né? Sim. E a hipertensão é uma doença e um fator de risco para levar ao infarto, a derrames, a insuficiência cardíaca, uma série de problemas. E com essa medida simples do Ministério da Saúde, se sabe que o número de infartos ou de derrames que vai se prevenir daqui adiante, em mais ou menos 5, 6 anos, é muito grande. O senhor é a favor, por exemplo, da lei polêmica que tivemos aqui, da retirada dos saleiros das mesas? Então, é uma polêmica realmente, Sim. né? Porque é uma coisa que na verdade, interfere no livre-arbítrio da pessoa de usar o sal, mas de certa forma isso pode ajudar, com certeza. Pode ajudar, principalmente em adolescentes, crianças, né, a ter um hábito melhor de vida, né? Sim. Um hábito mais saudável de alimentação. Às vezes o hábito é tão forte que é quase automático. O cara Exatamente, pega o saleiro, já sai exatamente. botando e nem provou para ver se Exatamente, tem sal ou não. verdade. Bom, tem um WhatsApp? Vamos lá. 9588-2374. Quem mandou foi o Fábio de Gravataí. Grande abraço para o Fábio e abraço para todo mundo de Gravataí que está assistindo o programa. Li um artigo que disse que os Estados Unidos revisaram suas diretrizes nutricionais e retiraram, né, a restrição à ingestão de colesterol. Haja vista que nenhum estudo científico comprovou a relação com o infarto. Isso é verdade? E a gente tem o bom e o mal, né, colesterol? Exatamente. Hoje em dia está se estudando muito isso, né? Assim, o quanto o colesterol realmente é um vilão ou não é. Se sabe que as pessoas que têm colesterol alto no sangue, principalmente o mau colesterol, chamado LDL colesterol, tem um risco maior de sofrer infarto ou doenças cardiovasculares. O que não se sabe bem, isso que está se estudando mais, é quais alimentos que realmente elevam esse colesterol e quais que fazem mais mal. Por exemplo, há um tempo atrás se dizia que ingestão de ovo era proibida. Hoje em dia se sabe que não é bem assim, né? Que a ingesta de ovo tem um colesterol que não faz tão mal assim, né? E por outro lado, a carne vermelha também é muito estudada, porque alguns estudos mostram que a ingestão de carne vermelha aumenta o colesterol, mas não é só o colesterol da carne que faz o mal, tem outras coisas que podem interferir também no desenvolvimento das doenças, entende? Muito bem, tem mais perguntas, professor, por favor. Temos aqui o doutor André. Eu pedalo 150 quilômetros por semana. Isso ajuda a manter meu coração saudável. Ele tem 57 anos, não mandou um nome, nosso telespectador. Queria saber quem é este atleta. Por favor, manda o nome que a gente já passa do nosso telespectador, este verdadeiro atleta olímpico, né? Vamos para as dicas, doutora. O que a gente pode... Exercício físico. Nem preciso falar que a obesidade é um vilão, né? Exercícios físicos, uma boa dieta. O que ajuda a gente a evitar o infarto? Então, em primeiro lugar, parabéns a esse atleta aí de Novo Hamburgo. Eu acho que ele está realmente assim, se ele faz além do exercício uma consulta médica periódica, ele está de parabéns. Está indo bem. Está indo bem, exatamente. Muito bem. Segundo lugar, sem dúvida, assim, a obesidade, principalmente aquela obesidade que se concentra na barriga, né, a obesidade abdominal que se chama, e a sedentarismo são fatores de risco, né? Se tu me perguntar assim, qual é o pior fator de risco ou qual é o vilão, todos eles são importantes. Eu diria que o principal vilão é a desinformação, né? A falta de informação e a falta de cuidados que a pessoa tem consigo mesma. Sim. A falta de fazer consultas preventivas, de se conhecer melhor. Entende? O famoso check-up. Tem que ser feito periodicamente. Quanto tempo a gente deve fazer o check-up? Depende muito é uma coisa muito individual, né? Se Sim. a pessoa tem problemas já, a pessoa deve ser individualizada conforme o seu médico determina, né? Mas se a pessoa não tem nenhum problema, a partir de 40 anos, uma vez por ano, é importante fazer uma consulta preventiva, né? Não necessariamente fazer exames, assim, qualquer tipo de exame, mas fazer uma consulta médica, avaliar o seu risco, qual é o seu risco, se eu tenho um risco maior ou não tenho, esse tipo de coisa. Assim. Bom, em primeiro lugar, um abraço para o Rogério, futuro medalhista. Parabéns. Né? 57 anos pedalando, 150 quilômetros por semana. Está indo muito bem. Um abraço para o Rogério de Novo Hamburgo. Parabéns. Mais um WhatsApp. Boa noite, meu pai come limão com sal todo dia. Tem algum problema? Perguntou o Daniel de Gravataí. Olha, Daniel, não, o problema que eu vejo é no paladar.
paladar, né? Mas tem gente... Sabe que eu tenho primo também, um primo lá de Erechim, o Daniel, que gosta de limão com sal. Limão com sal. Né? Sem dúvida aí, se ele usar o limão puro, vai ser bem mais saudável. Mais saudável que botar sal. E se botar tequila junto, já fica pior. Aí já começa a complicar um pouco. Começa a complicar, né, doutor? Exatamente. Você pode mandar perguntas pelo 9588-2374. Faça como os nossos telespectadores. Não para de chegar a pergunta, doutor. Que bom. Vamos lá. Pode botar na tela. Vamos lá para a próxima. Ainda não? A gente está selecionando. Então, eu vou fazer a pergunta. Né? A gente está vendo aspectos que podem nos ajudar. Aqui a gente tem... O doutor trouxe um... Né? Como é que a gente chama? Manequim. Um manequim, esse boneco. Uns põem nome no boneco. Vou botar o nome do Zé. Pronto, o Zé está aqui com a gente. É a Anne, geralmente. A Anne que se chama? Então, porque tem o de soco lá, que eles dizem, é o Bob. Essa é a Anne. Então, vamos para a Anne. Anne, seja bem-vinda ao programa. A Anne está com algum problema? O que está acontecendo com ela? Então, a Anne pode ter tido um mal-estar, uma dor no peito, uma tontura e, de repente, desmaiou. Esses são os primeiros... A gente fala do braço também, braço esquerdo, exato, enfim, são indícios. São vários sintomas, né? O Sim. infarto não tem se sabe que tem uma característica mais comum, que é a dor no peito em aperto, ou como se fosse esmagando o peito, né? E que se espalha para os braços, mandíbula, costas. Mas, muitas vezes, e aí é um ponto importante, em 30% das vezes, a primeira manifestação da pessoa que tem problema no coração já é o infarto. E isso, muitas vezes, a pessoa não sabe, não se dá conta e acaba não valorizando aquela dor no peito. Sim. Então, sempre uma dor no peito que, se é uma dor pesada, forte, que se espalha, sempre deve ser bem valorizada e procurar ajuda médica. Sempre, Bom, né? e aí no caso, por exemplo, de uma massagem cardíaca, se eu comecei a sentir, né, essa dor forte no peito, se espalhando para os braços, mandíbula, um enjoo, tontura, eu estou achando que eu estou tendo um infarto. Eu aviso as pessoas que estão em volta, não estou me sentindo bem, o que eu devo fazer? Deitar e aí se inicia imediatamente ou tem que esperar o indivíduo? Então, assim, a primeira coisa é procurar atendimento médico, né? Procurar uma emergência, um pronto atendimento o mais próximo possível. Mas se você desmaia, se você perde os sentidos, aí então é que entra as manobras de ressuscitação, né? Que se chama as manobras básicas, que qualquer pessoa pode fazer. Dá para a gente demonstrar rapidamente? Então, a primeira só para a gente ter uma ideia aqui. Se a pessoa não está consciente, né? A primeira coisa a fazer é ver se ela está respirando, certo? Chama fulano, Anne, não está respirando. Sim. Então, a primeira coisa é chamar ajuda. Chamem uma ambulância, chamem um serviço médico de SAMU, serviço médico de urgência, qualquer serviço. Não está respirando. Qualquer pessoa pode botar 2 dedos no pescoço, logo abaixo da mandíbula, e testar se existe algum pulso, alguma pulsação. Se a pessoa tem dúvida ou se não existir pulso, a pessoa deve e pode iniciar as manobras de massagem cardíaca na hora. Isso consiste em colocar essa parte da mão bem no... Exatamente, essa parte mais... Próximo ao punho. Isso, bem no meio do peito, no osso do peito. Aqui no meio, isso, não é no lado, nem no lado esquerdo, é no meio do peito, na 1/3 inferior desse osso, mais próximo aqui dessa pontinha que a gente tem. E começar as massagens cardíacas. Elas devem ser feitas com as 2 mãos, os braços retos, né? E fazer 100 a 120 vezes por minuto, comprimindo o peito 5 centímetros em torno disso, né? Então, assim, né? Opa. Tá. Assim, nesse ritmo, né? E essas massagens devem ser continuadas até que se chegue alguma ajuda, né? E há um tempo atrás, até um tempo atrás, se preconizava fazer respiração boca a boca. Se não existe um serviço médico que seja apto para fazer respiração, não se faz. Bom, quero agradecer. Doutor André, seja bem-vindo. Volte mais vezes para nos orientar, para a gente cuidar do nosso coração.